Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Porto de Ideias. Hoje eu estou aqui com Sayonara, tudo bem? Tudo bem. Pode falar sobre você um pouquinho? Quem é você? Claro, posso sim. Gente, sou a Sayonara, sou CEO da Encash, uma plataforma para automatização financeira. Uma alegria estar aqui falando hoje sobre Pix, porque esse é um dos nossos produtos, né? Algo que a gente faz, uma integração muito importante para os nossos clientes junto às instituições financeiras, inclusive o Banco do Brasil. Então, hoje a gente atua aí com empresas normalmente de médio e grande porte, que tem bastante volume de tráfego, tanto de recebimentos como de pagamentos. Então, as APIs, né, elas, inclusive as de Pix, elas são muito importantes. A gente vive disso, na verdade. Então, é muito bom estar aqui falando sobre essa transformação digital que o Pix vem trazendo aí para as empresas. É um prazer recebê-lo aqui e também com Giane, também que é colega nosso do Banco do Brasil. Faz sobre você. Obrigada, Rodrigo. Um prazer enorme estar aqui hoje, junto com a Sayonara, falando sobre um assunto que é uma paixão nacional e também é uma paixão para mim. Sou funcionária do banco aí há 23 anos e comecei com o Pix no começo do Pix, né? Estava falando mais cedo que fui, né, lá em Santa Catarina conhecida como a garota das lives do Pix. Em 2020, o Pix nem existia ainda e a gente fazia muitas lives para apresentar o produto para os empresários, né, de Santa Catarina conhecerem esse novo método que estava chegando. E brinco que eu não tinha a menor ideia que chegaria à transformação que o Pix é hoje, nesses 5 anos, que ele faz mês que vem. Essa criança vai completar 5 anos de idade. Parece até mais, né? Então, um prazer estar aqui hoje, dividir um pouquinho, né, dessas informações aqui do Pix, contribuir com um pouco de conhecimento da tecnologia que o Banco do Brasil entrega. Então, você de casa já sabe, já fala sobre Pix hoje, né? Como que essa paixão do brasileiro, como isso revolucionou nossa economia aqui no Brasil. E para vocês agora, né? Como que vocês enxergam o Pix, né? E não é só um meio de pagamento, né? Ele mudou a vida dos negócios dos brasileiros. Como que vocês veem, como que isso gerou novos negócios? Rodrigo, é interessante você falou assim, para além, né, de pagar. E é isso mesmo que a gente enxerga, né, o Pix hoje. Ele é muito além de pagar e de receber. O Pix, ele é um mundo de possibilidades, né? A gente fala do mundo Pix, porque o Pix, ele não é só, né, o dinheiro transformado em digital. Ele virou um hábito do brasileiro. E eu comentei anteriormente que todo produto gostaria de virar hábito, né? Porque não existe engajamento maior do que virar um hábito. E ao virar um hábito, o Pix realmente virou o queridinho do Brasil. E hoje ele permeia negócios que antigamente a gente talvez nem poderia imaginar. E eu vejo que um grande ponto que destaca isso é como o Pix conseguiu reduzir o trânsito de recursos, né, financeiros em moeda física, sem prejudicar qualquer tipo de negócio, nem mesmo os menores. Ao contrário, hoje a gente vê microempreendedores, pequenas empresas, muitos se destacando com novas tecnologias, além das grandes empresas também, porque essa tecnologia, essa inovação traz benefícios para todos, né, os tamanhos, mas principalmente por permitir autonomia e redução de custos. O Pix, ele traz um contexto que diminui a questão de intermediários. E isso faz com que pequenos e grandes possam ter ainda mais sucesso nos seus negócios. Falou de pequeno empresário, a gente tá no Hack and Play aqui, né, gente? Nesse momento aqui. E sai aqui na rua, sou da tapioca, tem o Pix, não tem cartão mais. Exato. E aí eu que tô sem dinheiro, eu consigo com o meu celular pagar no Pix. É o cara do refrigerante, do picolé, do din-din aqui, tudo você faz com o Pix. Né? E as grandes empresas também. Né? Fatura de energia, é ótimo, é maravilhoso assim, como a gente conseguiu construir algo tão bom. E só para assim, complementar, né? Hoje nós temos mais de 177 milhões de usuários de Pix no Brasil. Isso é mais do que a metade da população brasileira fazendo Pix. Ele ficou tão transparente que as pessoas nem falam mais em conta, elas falam, eu tenho um Pix. Né? Verdade. Bom, outra pergunta para vocês, assim, que eu tô meio de fora disso. Né? Eu sei que existem APIs para grandes empresas, né, grandes negócios usarem o Pix. Como que isso tem acelerado o go-to-market dessas empresas? Como que permite ofertas mais rápidas? Como que isso pode ajudar a grande empresa a chegar no cliente e dar uma coisa pontual para ele, criar algo para ele? Bom, com o Pix veio também a impaciência, né, e a pressa. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma empresa, seja ela do tamanho que for, atender a população no geral,
ela tem que começar a entender, né, esses novos moldes, essas novas necessidades de urgência e se adaptar a elas. Então, o Pix, ele hoje é um meio de pagamento super usado e quando uma empresa ela não dispõe desse meio de pagamento para oferecer aos seus clientes, isso acaba limitando um pouco, inclusive, a venda dela. Então, quando a gente fala de utilizar uma API do Pix, por exemplo, para ofertar esse meio de pagamento para um cliente, a gente está falando de mexer em faturamento, de mexer em negócio, inclusive, crescimento, né, da própria empresa, né, dos canais de venda dela. Então, essa é uma necessidade urgente também das empresas de oferecerem esse meio de pagamento. E as APIs, elas servem justamente para fazer essa integração. Quem não é da área técnica, basicamente, uma API é uma maneira de se comunicar. Então, como que eu vou conectar, digamos assim, a minha empresa ao banco, né, para fazer aquele recebimento? Existe toda uma mágica por trás, né, para quem aí não é tech, que basicamente é a forma como a gente vai se comunicar com o banco. Então, como um cliente meu vai receber aquele valor que ele tem a cobrar, né, do seu cliente e entrar com esse dinheiro na sua conta. Então, tudo isso, existe uma conexão por trás, que são essas APIs que a gente chama, e isso é fundamental. Então, a ideia da API, na verdade, é simplificar a forma de comunicação, porque até uns anos atrás, hoje a gente ainda usa um pouco de arquivo texto, pasmem, né? Mas a gente usa muito ainda arquivo texto para comunicação. Mas a API, ela veio com essa outra pegada. E o próprio Pix, né? A API do Pix, ele é, de certa forma, padronizado. Então, claro, existe algum detalhe ou outro que é por instituição financeira, mas o conceito dele é muito genérico, né? Muito instituído pelo próprio Banco Central. Isso ajuda a implementação, né, em relação a várias instituições. Não só o Banco do Brasil, mas as demais instituições, elas seguem um padrão. E isso é muito bom porque facilita, né, pra gente que é da área tech, né, não precisa ficar reinventando a roda a cada nova API. Cada banco, cada fintech ser padronizado deve ser muito bom isso, né? E tem que ser API, né, pra usar o Pix, porque o Pix é 6, 7 segundos a transação. Exatamente. Se fosse arquivo texto, nossa, jamais, né, ele ia dar certo. E esse conceito, né, da API, e que veio né, com a própria API do Banco Central como padronizada e aí adaptada, né, para todas as instituições, ela trouxe também essa possibilidade de a gente trabalhar de forma colaborativa. Né? Então, assim, hoje a gente fala, o Pix não é de um banco, né? O Pix é coletivo, ele é de todas as instituições, ele é utilizado por todo mundo, né? Não existe uma necessidade de uma autorização. E as próprias APIs, elas também estão ali disponíveis para integração. É algo que está à disposição dos clientes, onde eles possam, né, estudar, se conectar e aí transformar os seus negócios. Isso até é uma pergunta que eu tinha aqui já prévia para vocês, né? De como que mudou, né? Como que o Pix mudou tanto a relação entre as empresas com os consumidores, né? Então, vou emendar nisso aí. Como que vocês percebem a mudança, né, dos consumidores, né? Tanto das empresas quanto do consumidor final, na relação entre dinheiro e pagamento digital? Como que vocês têm de vocês mesmos, essa percepção disso? Eu considero, assim, o Pix, né, falei anteriormente como um hábito, e eu entendo que o fato dele ter sido tão bem absorvido pela população brasileira está muito no fato de que ele foi um meio que quebrou barreiras importantes, né? Não importa o lugar, não importa o seu status, você tem o Pix na sua mão, seja por um banco tradicional, uma fintech, e ele é gratuito, ele é muito acessível. O fato em que, quando eu tenho esse novo momento do mercado, onde as pessoas podem usar o dinheiro, onde elas estão incluídas, né, dessa forma na economia, é uma pressão quase que instantânea para que os negócios também passem a adotar. Quando a gente acompanhou o crescimento do Pix, desde lá de novembro de 2020, quando ele entrou no ar, ficou muito claro a adesão pelas pessoas físicas em um primeiro momento, porque havia muito essa necessidade da bancarização, uma democratização, uma vontade de estar dentro do sistema bancário. E aí eu entendo que o Pix, ele realmente entregou isso, entregou para além até do que era esperado. A partir disso, as empresas precisam entender um novo movimento e elas começam a se adaptar. A curva primeiro foi muito da pessoa física, em termos, né, de adoção. E depois vem a pessoa jurídica, também como forma de participar desse arranjo. E o Pix, então,
participando de vários outros meios de pagamento. A gente começa primeiro como um Pix puro, digamos assim, depois a gente já começa a fazer integrações do próprio Pix. Quem aí nunca viu um boleto com um QR Code de Pix ou uma guia de arrecadação com um QR Code de Pix? E aí as empresas de pequenas a grande, elas estão utilizando essa tecnologia. E aí, eu acho muito interessante, né? Porque o QR Code não vê tamanho de empresa. O QR Code da senhora ali, da tapioca, ele é o mesmo QR Code de um grande varejista. Então, para mim, esse é o exemplo da democratização do Pix e o quanto ele vem, né, contribuindo. Tem outros aspectos, como o pagamento propriamente instantâneo, o quanto isso é importante para o fluxo de caixa de uma empresa, a autonomia da gestão em tempo real, que é um outro aspecto muito importante no mundo dos negócios. Então, assim, existem vários aspectos do pagamento instantâneo como um todo que permite que empresas hoje estejam crescendo porque elas, né, reduziram seus custos, melhoraram os seus recebimentos, estão chegando mais próximos dos seus clientes para que elas possam prosperar. Bom, tem visão do banco agora. E a sua? Então, eu vou te responder com um exemplo. Amo. Perfeito. O público também vai gostar. Então, a gente tem alguns clientes, né? De manhã ainda estava falando, dando exemplo de um porto que a gente... foi a primeira empresa em Santa Catarina que utilizou, de fato, a API do Pix para recebimento. Isso lá... Acho que iniciozinho de 2021, talvez, né? Acho que foi isso, né? Se não me falha a memória. É um grande cliente, então. Sim. Porque Porto geralmente são cliente. movimentos de dinheiro, assim, cifras astronômicas. Sim, e a questão é sempre, como a gente vem falado aqui, né? Da instantaneidade do Pix, que é o conceito dele. E aí, pensando de novo na lógica do eu quero rápido as coisas, isso para quem precisa ver primeiro o dinheiro e depois liberar alguma coisa, liberar um pedido ou liberar uma carga, que é o caso do Porto, faz todo sentido. Então, no caso deles, eles tiveram uma grande ascensão, inclusive saíram na frente de alguns concorrentes, porque eles conseguiam fazer a liberação da carga de forma instantânea, praticamente. E a coisa que antes... Vamos pensar assim, eu quero fazer uma compra, eu tenho que fazer um depósito, eu tenho que mandar um comprovante. Alguém do financeiro tem que entrar na conta e validar se aquele dinheiro realmente entrou. E aí depois tem que essa pessoa dizer, ok, fulano, pode liberar o sistema. Então, quando você fala desse fluxo, você tem aí vários agentes, né, envolvidos num processo que hoje é 100% automatizado, além, é claro, do tempo, né? E a gente não estava antes operando 24/7. Quando a gente joga um Pix nessa jogada, a gente amplifica, né, o poder do dinheiro, porque afinal das contas, falando de carga, por exemplo, né, ao invés de ter da tua carga ficar lá de sexta para segunda-feira, porque tem que esperar dia útil, agora você pode liberar durante o final de semana, porque aquela carga, né, o dinheiro já entrou, a gente já consegue validar em segundos, né, a entrada daquele dinheiro na conta e já fazer a liberação da carga. No caso, por exemplo, dos nossos clientes que são indústrias, acontece muito também esse recebimento antecipado, né, o pagamento à vista, que antes precisava, de novo, né, alguém lá fazer um depósito na conta, enviar um comprovante por e-mail ou WhatsApp, e aí alguém olhar e depois fazer a liberação desse pedido para depois faturar. Hoje, a partir do momento que eu tenho um pedido, com um valor X a receber, a gente consegue gerar um QR Code dinâmico, né? O puro, como diz a Giane. E aí a gente disponibiliza aquela chave exclusiva ou aquele QR Code exclusiva daquele pedido. À medida que o cliente efetua o pagamento, a gente já sabe que foi o Rodrigo... da empresa X, né? Com aquele valor específico referente àquele pedido e eu consigo fazer a liberação para faturamento. Então, isso economiza, de novo, né? Toda essa jornada que antes envolviam várias pessoas, envolvia um tempo a mais, hoje ela é muito simplificada. E com isso, a gente disponibiliza as pessoas para fazer outras coisas mais interessantes, né? Eu acho que esse é sempre o ganho, além, é claro, né, do custo financeiro, de que o dinheiro também já vai estar disponível naquele momento para a empresa. Eu imagino no caso do Porto, o choque que é de um gringo que tá mandando coisas pro Brasil e fala assim, sábado? Como assim? Domingo? Saiu na hora. Deve ser uma coisa incrível ver essa mudança da relação também com esses outros clientes de fora, assim, né? Sim. Nossa, isso é... Cara, eu fico muito feliz de ver coisas assim acontecendo. E no nosso Brasilzão lindo, né? Então, a gente sai na frente. Na questão volta e meia, eu falo muito isso, que às vezes a gente tem aquela...
síndrome de impostor do Brasil, síndrome de vira-lata, né? De que, o Brasil... Cara, em termos financeiros, né? A gente realmente é um país que tá muito à frente de muitos outros países. Então, é um orgulho, sim, pra gente. Não, Rodrigo, então eu vou te contar uma outra coisa. Gosto, fofoca ali, ó. No Banco do Brasil, a gente constantemente recebe visita de outras instituições, inclusive de bancos centrais de outros países, para conhecer a estrutura e como foi toda a construção dessa solução. E isso é um orgulho, né? De a gente poder dividir o conhecimento, dividir as características, porque o Pix, ele não é um produto, como eu falei antes, não é um produto de um banco ou de uma pessoa. Ele é uma construção que saiu do papel em 2020, mas levou anos para ser idealizada e construída, né? E hoje a gente consegue contribuir com outros lugares do mundo, compartilhando esse conhecimento que a gente construiu aqui. Então, é realmente de dar bastante orgulho e jogar para lá a síndrome do vira-lata, porque o Brasil é muito bom e o Pix é, de fato, soberania nacional, né? Show. Você tem algum exemplo também de cliente que você entrou em contato, tal qual ela trouxe esse do Porto, assim, que o Pix mudou o negócio ou criou um novo negócio para ele de repente? Eu vou falar de um exemplo, não de um cliente específico, mas eu vou falar um pouquinho sobre o produto do Pix Automático. O Pix Automático é um produto, liberado pelo Banco Central, né, construído, idealizado pelo Banco Central. É mais um produto na cesta dos produtos Pix e ele foi lançado agora em junho desse ano. O Pix Automático, ele é uma forma de recebimento recorrente. A gente tem muito, né, essa relação com o débito automático, aí o Pix veio para modernizar esse formato, né, de recebimentos. E eu falo desse exemplo porque o débito automático em si... Você vê, débito automático também é uma coisa que só tem aqui. Você vai fora do Brasil, fica assim, como assim debitou sua conta? Como assim debitou? Né? Você vê, cara, até isso aí, que pra gente já é coisa antiga, a gente tá na frente. E olha que pode ser melhorado, e aconteceu, né? Então, o débito automático, por ser um processo um pouco mais burocrático, ele estava limitado em algumas grandes empresas. E a gente entende a importância do que é ter a comodidade de ser debitado de suas contas básicas, por exemplo, porque você não quer mais se preocupar em pagar uma luz, né? Uma água, um telefone, você quer simplesmente que as coisas aconteçam. Não é à toa que a gente está falando de pagamentos invisíveis, e esse é o futuro dos pagamentos, né? O Pix Automático veio para justamente democratizar esse aspecto dos pagamentos recorrentes. E aí eu não vou falar de um exemplo em si, mas a estratégia que nós adotamos no banco foi uma estratégia de permitir o uso do Pix Automático de uma forma muito fácil dentro do nosso Internet Banking. Então, ao mesmo tempo em que a gente desenvolveu a API para conectar grandes empresas, concessionárias de serviços essenciais, empresas de streaming, grandes grupos escolares, a gente também disponibilizou a plataforma digital do banco para pequenos negócios. Um pet shop, um estúdio de pilates, até uma padaria que quisesse fazer a mensalidade do pãozinho, ela poderia usar a solução. E o que a gente mais vê hoje na adoção do Pix Automático, que já está aí no ar há alguns meses, é justamente viabilizar pequenos negócios que estão levando mais modernidade aos seus recebimentos e, assim, melhorando a forma de receber com seus clientes. Cliente satisfeito, que não precisa se preocupar com os pagamentos, porque ele tem a certeza que depois que ele autorizou, ele será debitado no dia específico, com um valor específico. E do outro lado, uma empresa que vai ter um fluxo de caixa mais saudável, com menor inadimplência, porque tem a previsibilidade desse produto. Então, para a gente lá dentro do banco que está assistindo esse produto agora, né, dando seus primeiros passos, é um orgulho, assim, ver como tem dado certo, como tem sido acertada a estratégia e como alguns clientes já dando esse feedback. Poxa, eu nunca tive um débito automático, porque era muito complicado para mim. Mas o Pix Automático está viabilizando outros modelos de negócio dentro da minha empresa. Então, acho que esse é um exemplo que para a gente fica assim, mais de agora, né, mais recente, de como essa ferramenta continua sendo transformadora. Olha, eu conheci vocês hoje aqui, eu vi que tem uma sinergia muito grande entre vocês duas, assim, como pessoa e empresas, né? Aí eu queria saber de vocês, assim, como que vocês veem, como vocês projetam essa colaboração entre bancos, empresas, sistema Open Finance que está saindo, assim, está saindo agora, né, mas já tem alguns meses, anos sendo construído. Como que você acha que essas colaborações, essas parcerias podem evoluir, né, o nosso ecossistema financeiro de maneira ampla? Eu vou começar contando a história, então, Marcinho. Essa sinergia que existe já há uns 4, 5 anos,
Porque quando eu trabalhava em Santa Catarina como gerente de cash, atendia as empresas lá de Santa Catarina e num dia nos encontramos atendendo uma mesma empresa, né? E para mim esse é um exemplo, assim, muito forte, né, do como uma sinergia entre banco e empresas de tecnologia pode existir para favorecer, né, as outras empresas, os nossos clientes em comum. O Banco do Brasil, ele tem um programa de parcerias muito forte, né? Nós temos diversos parceiros hoje. E o Encash, a empresa que a Sayonara atua, foi uma das primeiras empresas com quem a gente se conectou em Santa Catarina, viabilizando aí um serviço de excelência aos clientes, levando a tecnologia do Banco do Brasil facilitada através da integração, né, da plataforma deles. Então, não existe modelo melhor do que juntar o que o banco oferece como serviço. E aí, falando de serviço, eu não estou falando só de Pix, né? Porque quando a gente faz um pacote, a gente resolve o que o cliente precisa, não o que o banco deseja oferecer. Então, em cada empresa a gente chega, em cada empresa existe uma demanda. Ora é por uma cobrança bancária, ora é por Pix, ora é para resolver o pagamento daquela empresa. E essa dobradinha foi interessante porque a gente conseguiu juntar a tecnologia da plataforma com os serviços do banco e quase que de forma transparente para o cliente. Ele não precisava se esforçar, porque o trabalho em conjunto entregava o que ele precisava. Exatamente. No final do dia, o objetivo é o mesmo, que é a satisfação do cliente. Acho que a questão é, o Banco do Brasil, ele tem o produto e a gente consegue levar esse produto, né, viabilizar a implementação desse produto lá no cliente, que muitas vezes é a dor, porque mesmo as empresas grandes, elas têm certa dificuldade para implementar as coisas que o banco tem disponível. Então, é como se tu tivesse lá o céu, que você quer muito, né? Então, o time do financeiro quer muito aqueles produtos. Mas e a TI? Muitas vezes não é uma limitação de tecnologia, uma limitação de conhecimento. Muitas vezes a limitação é de braço mesmo, do time interno da empresa de implementar aquilo que o banco está oferecendo. Então, nós surgimos como uma ponte para facilitar, né, essa comunicação, né, essa relação entre a empresa que quer a solução e o banco que oferece a solução. Então, a gente se comporta muito, né, entre esse meio de campo, fazendo esse meio de campo, né, entre o que a empresa quer e o que o banco oferece, para viabilizar a realização desses sonhos, né, no final do dia. E essas parcerias, né, banco, empresas de tecnologia, fintechs, isso que realmente foi proporcionado pelo ecossistema Pix, né? Não sei se todo mundo aí está por dentro, mas hoje são mais de 930 instituições operando dentro do Pix. É diferente quando a gente pensa, numa TED, você tem lá os bancos mais convencionais. No Pix é um mundo de empresas que está ali por trás. E todas elas, como novos atores desse contexto, vão muitas vezes trabalhar nichadas e buscando atender determinadas demandas. E aí é que está a grande característica, né? O Pix, ele não veio para ser encaixado. Na verdade, ele vem como uma necessidade das empresas e sendo adaptado. Não à toa ele nasceu primeiro como um recebimento puro, ele vem evoluindo, a gente teve o Pix Saque, Pix Troco, a gente teve o pagamento, né, de Pix recorrente, agora o Pix automático, temos o Pix internacional para o futuro, nós temos diversas outras soluções de Pix e que são naturais nesse processo de inovação, que é justamente construído assim, porque existe muitas empresas, muitas pessoas por trás pensando sobre, né? E muitas necessidades, né? Eu acho que o Pix, ele vem com esse conceito, inclusive, de colaboração com outros meios de pagamento. O que eu acho muito bacana, a gente até estava discutindo isso essa semana, né? Poxa, mas será então que o Pix vai substituir o cartão de crédito? Mas será que o Pix vai substituir o boleto? Na verdade, a gente vê boleto com o Pix, a gente vê o Pix, onde a gente consegue fazer o pagamento via Pix e a empresa receber o dinheiro na hora e eu parcelar com o cartão, né? Então, a gente consegue ver o Pix, ele invadindo, né? Ou trabalhando de forma conjunta com outros meios de pagamento complementares. Então, isso é muito bacana, a gente vê essa possibilidade de construção conjunta, né, com outros meios, sempre pensando na solução ideal para o cliente final. Então, isso é muito bacana. Eu puxar que você tá vendo muita coisa acontecendo aí, e eu pegar o que ela falou de Pix começou 5 anos atrás e 5 anos para frente. O que você imagina? E aí tá livre para criar, né? Nossa, se é para imaginar, então, né? Assim, me fala uma coisa, acho que uma sua e uma de você, que acho que daqui 5 anos a gente vai estar lá.
Você falou uma coisa, o Pix Internacional, eu já falei, meu Deus, minha vida de viajar para fora tá fácil agora. Mas de vocês, o que vocês acham que pode acontecer? Eu vou dizer que o Pix Internacional nem é tão futuro assim, porque, na verdade, agora, há poucos dias atrás, o Banco do Brasil fez a sua primeira transação de Pix no exterior. A gente fez na Argentina, sucesso. Nós estamos pilotando essa solução. Temos uma equipe maravilhosa lá dentro da Admap tocando, e isso com certeza já é um golaço incrível. O Pix Internacional, ele é a agenda evolutiva do Banco Central, mas o Banco Central joga a agenda evolutiva e a gente vai correndo atrás tentando antecipar as coisas, né? O que eu entendo, assim, se eu fosse pensar em um assunto, sabe, Rodrigo? Eu penso muito sobre os pagamentos invisíveis e o quanto o Pix está dentro desse contexto como viabilizador. Eu penso que nos próximos anos a gente tende cada vez mais a não se preocupar, nem com a carteira a gente já não se preocupa, com o celular também não. E usando toda a inteligência artificial para que tudo possa ser já calculado de acordo com as nossas necessidades, sem a gente precisar pensar ou se preocupar sobre isso. Então, no futuro, eu vejo um crescimento muito grande, né, desses pagamentos invisíveis, uma conexão muito grande com o Open Finance também para viabilizar esses negócios. E, assim, muitos outros produtos com Pix, né? Você? Exato, eu acho que é bem isso que a Giane falou, de a gente não ter fricção nas nossas compras. A gente quer... Sabe aquele conceito que a gente fala muito na área comercial? De que eu quero comprar alguma coisa, mas eu não quero que me vendam? Da mesma forma, eu quero pagar alguma coisa, mas eu não quero ter esse trabalho de ficar pensando em dinheiro, em como que eu vou pagar. Então, eu acho que o futuro, o futuro não muito distante, né? O futuro próximo, ele tá muito vinculado a gente fazer os pagamentos sem a gente sofrer por isso. Sem eu ter que entrar, por exemplo, no aplicativo do meu banco para fazer esse pagamento. Então, tudo muito embutido dentro dos e-commerces, tudo muito embutido dentro dos aplicativos. Então, a ideia é que a gente pague, que a gente nem tem que piscar mais pra gente fazer um pagamento. Isso, inclusive, na rua, né? Então, claro que hoje a gente tem dentro de alguns aplicativos já os nossos dados, por exemplo, de cartão de crédito, algo nesse sentido que fica um pouco mais simples. Mas quando a gente tá falando mesmo do próprio Pix, a ideia é que cada vez mais a gente consiga fazer o pagamento dele sem ter que abrir um aplicativo, por exemplo, do banco para fazer esse pagamento. Então, acho que esse é um futuro já muito próximo, né? Que a gente tá caminhando aí em termos de tecnologia pra gente conseguir avançar e simplificar a vida ainda mais de todo mundo. E recentemente a gente entregou o Pix no WhatsApp, né? Sim. Por voz ou imagem. E eu fiz um teste, eu botei lá no papel de pão, no CPF. E nem botei os pontos, quer dizer, eu não queria dizer que era CPF. E ele perguntou, que valor que você deseja mandar para esse CPF chave Pix? Então, assim, é algo que justamente coloca em xeque a questão de que não é mais nem no app que o cliente quer estar. Ele quer transacionar aonde ele passa o dia dele. E para alguns pode ser o WhatsApp. Gente, ó, o tempo está acabando, né? Mas eu quero vocês de volta aqui. Nós vamos ter que fazer alguma coisa para planejar no futuro. Não sei se eu vou querer voltar para Recife. Eu tô achando esse lugar muito feio, assim. Mas olha, foi um papo incrível, muita informação boa, né? Pessoal, infelizmente acabou, felizmente, mas fiquem no nosso feed, temos novos episódios gravados no Hack and Play e até a próxima.